Julho de 1914. Região do Contestado. A população está em pânico. Os fanáticos atacam a vila de Canoinhas. Celesc apresenta O Contestado. 15 de julho de 1914. Os caboclos entram em Canoinhas às 3 horas da madrugada. Ah, moço, nós ouvimos tiros, né? Aí ficamos tudo com muito medo. Eles queriam levar tudo. Roupa, comida, cavalo. Eram uns 200, uns 300, né? Pela vila toda só se ouvia "Viva a monarquia!". Ah, mas o que ele não esperava é que nós tivéssemos quem protegesse a gente. Foi um tiroteio só. Os fanáticos viraram nossos inimigos. Não demorou muito e eles largaram tudo, arma, bala, e foram todos embora. E pelos rastros de sangue, acho que eles perderam um bocado de gente. Bom, a essa altura, os caboclos não lutam só contra os militares. Eles se tornam inimigos de toda a população. O Contestado. Ué, Oi, Pedro. Esse é o Tony. Pô, prazer, seu Pedro. Tudo bem? Eu sou o Tony. Ele vai fazer os reparos pra gente. Finalmente liberaram a verba. Celesc apresenta O Contestado. bom, a partir de agosto de 1914, os caboclos perdem a cabeça. Eles declaram a monarquia sul-brasileira, proclamam um imperador e escrevem uma carta aberta convidando toda a nação a lutar contra o governo republicano. Os devotos do Monte Zé Maria se transformam em guerreiros andantes em luta revolucionária e libertadora. O senhor está escrevendo aí sobre aquela guerra lá do Oeste, né? É. Ah, eu estudei isso no colégio, sabia? Ah, que legal. Bom, agora os caboclos não se escondem mais nos redutos. Eles se espalham por todo o Planalto e começam uma guerra de movimento, incendiando os lugares e atacando de surpresa as tropas do governo. Presta atenção. E para parecer que são muitos, os caboclos saem gritando pelos campos: "Viva o Monte Zé Maria! Viva São Sebastião!" O Contestado. 20 mil homens armados, levando a bandeira branca do Exército Encantado de São Sebastião. Essa é a nova face da Guerra dos Jagunços do Contestado. Badesc apresenta O Contestado. Bom, lá pela metade de 1914, a situação do Contestado já não tem mais nada a ver com aquela lá do começo do conflito. Lá no meu colégio, eles diziam que tinha uns monges, uns videntes. Isso já não é mais tão importante agora, Tony. O devoto que reza o tempo todo pro Monte Zé Maria é só um dos personagens dessa nova fase da guerra. Agora tá cheio de jagunços, de bandidos, de excluídos, homens sem terra, sem emprego, pequenos fazendeiros e criadores arruinados, além de aventureiros e até intelectuais. É muita gente, né, seu Pedro? É tanta gente que o movimento se espalha e começa a ameaçar a população do litoral de Santa Catarina, do norte do Rio Grande do Sul e do sudoeste do Paraná. É o caos, Tony, o caos. Celesc. O Contestado. O mês de setembro de 1914 é marcado por mudanças no poder, tanto no Paraná quanto em Santa Catarina. Celesc apresenta O Contestado. No dia 11 de setembro de 1914, o general Setembrino de Carvalho desembarca em Curitiba e assume o cargo de inspetor da 11ª Região Militar. E no dia 28 do mesmo mês, o coronel Felipe Schmidt toma posse como governador de Santa Catarina. 2 militares no poder tentando resolver o mesmo problema. Bom, pelo que eu tô lendo aqui, Setembrino até que era bem intencionado. O general Setembrino de Carvalho escreve ao governador catarinense Felipe Schmidt. Na carta, ele diz que a Guerra do Contestado tem como origem 2 problemas: a posse das terras nas quais os caboclos vivem e trabalham e a questão dos limites entre Santa Catarina e Paraná. O governador de Santa Catarina não responde à carta, mas a iniciativa do general deixa no ar uma esperança de que as coisas vão começar a se resolver. Uma nova luz sobre o Contestado. Pronto, tá resolvido, dona Laura.
O Contestado. Primeiro foi a literatura, depois o teatro, a música. E a Guerra do Contestado foi parar nas telas do cinema e da TV. Selesky apresenta O Contestado. A Guerra do Contestado já tinha virado filme antes mesmo de terminar, Pedro. E foram 3 documentários nos anos 10, né? E depois veio a televisão, que até hoje faz grandes reportagens e documentários para tentar mostrar o conflito entre os caboclos, os governos do Paraná e Santa Catarina e o Exército. É que os temas do Contestado são temas atuais, né? Má distribuição de terras, má distribuição de rendas, má distribuição de oportunidades. Eu acho que isso ainda vai render muito filme, muito programa de TV nesse país. Não é por nada não, dona Laura, mas eu acho que a experiência de contar essa história no meu livro vai acabar sendo o maior retrato da Guerra do Contestado. Modesto esse menino, hein? O Contestado. A colônia de Rio das Antas, a poucos quilômetros ao sul de Caçador, é atacada pelos jagunços. Na luta, morre o comandante-geral dos sertanejos. Selesky apresenta O Contestado. Então quer dizer que morre esse tal de Chiquinho Alonso e os caboclos ficam sem o comandante? Mas é por pouco tempo. O jagunço Adeodato Ramos assume o comando militar. Já tem chefe novo. Mas alguns jagunços não querem o Adeodato no comando. Numa noite, Adeodato sonha com o monge Zé Maria. Deodato, você deve seguir o nosso povo na guerra contra o governo e contra os coronel. Adeodato segue o conselho do monge, levanta uma bandeira branca e sai proclamando: Agora eu que sou o comandante. E sua primeira atitude é mandar fuzilar os seus rivais, para calar a boca dos que não queriam ele no comando. Ei, rapaz, tá me ouvindo? Claro. Eu tava me imaginando na pele desse pessoal. O Contestado. Outubro de 1915. Os caboclos do Contestado, expulsos de seus redutos, vagueiam em bandos pelo Planalto Norte. A população agora está armada e os confrontos são quase diários. E sempre violentos. Badesky apresenta O Contestado. De um lado, os grupos de civis que ajudam os militares a enfrentar os caboclos. Esses são chamados de piquetes. De outro, os próprios caboclos. Cada vez que esses dois grupos se encontram, é tiro para todo lado. Pelo que eu tô lendo, a coisa saiu de controle. Civis matam jagunços. Para se vingar, jagunços matam os civis. E por aí vai. E durante um certo tempo, o exército faz vista grossa, deixando a coisa acontecer. Até porque, Pedro, durante quase 4 anos, o exército virou e mexeu e não foi capaz de terminar com a guerra. E a população já não aguentava mais. Esses piquetes acabaram sendo uma forma do povo fazer justiça com as próprias mãos. Se as autoridades não defendem a gente, alguém tem que fazer alguma coisa. Peraí. O Contestado. Os militares bem que tentam impedir o agrupamento de rebeldes. Mas não demora muito. Tá aqui. Os caboclos se instalam em 2 novos redutos, São Miguel e Pedras Brancas. Setembro de 1915. Badesky apresenta O Contestado. Peraí, deixa eu ver se eu entendi. O reduto de São Miguel fica próximo do rio de mesmo nome. E o reduto de Pedras Brancas está mais ao norte, às margens do rio Paciência. Novos redutos, dona Laura. O comando do reduto de São Miguel fica nas mãos de um sujeito chamado Adeodato Ramos, que de uma hora para outra quer ser chamado de São Joaquim das Palmas. Pra mim, esse Adeodato era um louco.
Adeodato se considera tocado pelo poder divino e mergulha o reduto de São Miguel na violência. Os caboclos seguem um regime de obediência seca, inclusive com castigos corporais. E quem não estiver de acordo é fuzilado. As viúvas não podem nem chorar as vítimas de Adeodato. Só podem repetir: É assim que tinha que ser. O Contestável. Tá lendo o quê, Pedro? o final de dois importantes líderes dos caboclos, Eusébio dos Santos e Adeodato Ramos. Badeschi apresenta O Contestável. De alguns líderes dos caboclos, nunca mais se ouviu falar. Outros ficaram pela região. E alguns tiveram um final trágico. O Eusébio dos Santos foi um deles. Ele foi um dos personagens que mais se destacou nessa história, né? Ah, ele fundou o Reduto de Itaquaruçu, transformou a neta Teodora, o filho Manuel e o neto Joaquim em líderes espirituais dos caboclos e acabou sendo morto por um companheiro de luta. Por quem? Pelo Adeodato. No final da guerra, Adeodato Ramos e Eusébio dos Santos se reencontram. Fugindo pelo mato, os dois se desentendem. E sem mais nem menos, Adeodato resolve eliminar Eusébio dos Santos. Eusébio, perdemos a guerra. É, Adeodato, que essa guerra estava perdida, só tu que não sabia. Ah, é? Esse Adeodato não era homem de muita conversa mesmo, né? Adeodato foi preso e condenado a 30 anos de prisão. Foi morto quando tentava fugir da cadeia. O Contestável. De um lado, a caça aos caboclos do sertão. Do outro, a busca de uma solução pacífica para o contestado. Tá confuso isso, hein? Badeschi apresenta O Contestável. Antes mesmo de completar 30 dias no comando militar, o general Setembrino de Carvalho divulga o seu plano de uma pequena guerra. O Setembrino podia até ser um bom diplomata, mas estrategista. O plano que ele apresenta não tem nada de diferente dos outros que já tinham dado errado. As tropas militares são divididas em 4 destacamentos chamados de linhas: Norte, Sul, Leste e Oeste. Ou seja, Canoinhas, Curitibanos, Rio Negro e Porto União da Vitória são as novas sedes das operações militares. Dali, os soldados devem sair para caçar os caboclos no sertão. Para executar seu plano, o general Setembrino de Carvalho solicita ao Ministério da Guerra um contingente de 6.000 soldados. Mas quer dizer que o cara quer acabar com a guerra e chama mais gente armada? Eu não entendo esse povo, viu? Parece tudo um bando de doido. O Contestável.